És bem-vindo aqui, és bem-vindo neste lugar, Pai. Pedimos-te em nome do teu Filho amado Jesus, que a tua presença seja viva, seja real no nosso meio, para falar conosco, falar com cada um de nós, falar com todos nós, quer seja para correção, para repreensão, para consolação, para, Senhor, transformação, edificação. Que a tua palavra, Senhor, cumpra o propósito pelo qual saiu de sua boca. Que não encontre em nós barreira, não encontre em nós incredulidade, mas sim, Senhor, fé para recebê-la, fé para acolhê-la, fé para que nos transforme, fé para que nos mude, fé para que nos molde, fé. A tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. Aos que doentes estão, cure. Aos que estão fracos, fortaleça. Aos que estão caídos, levante. Aos que estão errantes, corrija. Aos que estão em pecado, perdoe. Aos que estão doentes, cure. Aos que estão, Deus eterno, perplexo, Senhor, alinhe com teus gloriosos propósitos. Que esta manhã seja mais uma vez uma manhã na tua presença, para que o teu nome seja glorificado, para que nós possamos todos os dias, pela tua palavra, sermos feitos à imagem do Filho de Deus, e que a nossa vida se alinhe à tua, que os nossos propósitos sejam os teus, que os nossos caminhos, Senhor, se alinhe ao caminho, e que em nome de Jesus Cristo, Senhor, a tua vitória seja a nossa vitória. E quanto a Satanás, que o Senhor repreenda, e tudo que não provém da luz, tudo que não provém da cruz, tudo que não testifica Jesus, caia por terra nesta manhã, no nome de Jesus Cristo. Todo plano do maligno e seus agentes estão sendo desfeitos na autoridade do nome daquele que tem o nome acima de todos os nomes, do qual todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobram. Pai, obra, Senhor, no nosso meio, realiza a tua obra, faça a sua vontade, cumpra, Senhor, a tua boa, perfeita e agradável vontade no meio desta congregação. Não só oro por estes, mas por todos os familiares, os parentes, os que ficaram em casa. Igualmente, a glória que nos cobre, igualmente cubra os nossos filhos, cubra, Senhor, nossos parceiros, parceiras. Que a tua presença possa ser conosco nesta manhã, no nome de Jesus. Amém, amém. Alguém pode celebrar Jesus nesta hora? Será que alguém pode celebrar mesmo a Jesus? Aleluia! Já cantamos, és bem-vindo aqui nesse lugar, amém? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Eu desejo do meu coração. Santo, és bem-vindo aqui. Eu desejo sermos inundados, termos Senhor, 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 meu Pai, Senhor, Senhor,
provar, vamos provar, vamos. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Glórias a Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Eu o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Alguém pode celebrar Jesus neste dia? Glórias a Deus, aleluia. Rata cassata prosse rebedegat. E amansa própria levadagas. Glórias ao Eterno, glórias ao Cordeiro, glórias ao Senhor. Amém, amém. Olhe para o irmão à direita e diga: seja bem-vindo à casa do Pai. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Seja bem-vindo à presença de Deus. Aproveita a dar um abraço. Aproveita olhar para os santos irmãos e diga: seja bem-vindo à casa do nosso Pai. Alegrei-me quando me disseram: vamos. Deve haver grande alegria para os que, tendo ouvido na alma este convite, respondem a este apelo do Senhor. Amém? De estar na casa do Senhor. Tome sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Já ouvimos o louvor da boca das crianças. A Bíblia diz que da boca da criança virá o perfeito louvor. Amém? Deus abençoe a EBD. Esses domingos estamos invadidos por eles com apresentações, antes e depois das pregações. A professora Miriam faz jus ao nome dela, querendo tocar harpas depois de passar o Mar Vermelho. Bruno não pode falar nada, porque o Bruno sempre leva para outro campo. Então, esse terreno é santo, homem de Deus. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 8 a 11. Quem já achou, diga amém. Diz a palavra do Senhor na versão que eu tenho em minhas mãos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em como em toda e até. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Palavra do Senhor. Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir. Eu pensei que você tinha essa expectativa. Assim como para o céu o vistes ir.
todo olho verá. Aleluia. Quem está expectante acerca da glória de Deus? Quem está expectante? Quem está expectante de ver Jesus descer dos céus? Porque, amados, vez a outra temos que voltar a essa mensagem e renovar nossa esperança da vinda de Jesus. Porque muitos de vocês estão mais expectantes em emigrar do que ir para o céu. Muitos de vocês estão muito mais expectantes com o passaporte, com o visto, né, do que com a eternidade, com o céu. E eu gostaria outra vez renovar no coração de cada um dos crentes a esperança da vida eterna. Porque às vezes ficamos tão perdidos, tão entretidos com a própria vida, como o hino da harpa que diz, né, passarinho, belas flores querem me enganar, mas eu contemplo o meu lar. Às vezes perdemos de vista o lar. Às vezes quando você vive fora muito tempo, depois começa a esquecer a casa, né? E então nós estamos a viver muito tempo na terra, que estamos a esquecer nossa casa. Nossa pátria não é aqui. A nossa pátria, ela é celestial. Porque nós somos de uma natureza em Cristo Jesus que expecta pela pátria que será ataviada naquele dia. Então não podemos perder de vista a eternidade. Amém? Não podemos perder de vista o céu. Não podemos perder de vista, né, a nossa pátria. Você é peregrino aqui. Peregrino é alguém que está de passar? Você é estrangeiro. Amém? Quem também é estrangeiro? Mesmo você aqui em Angola é estrangeiro. Porque você está de passagem. Porque o cristão, a partir do momento que nasce de novo, ele tem uma nova pátria. Ele tem uma nova célula, porque a célula da condenação foi rasgada. Ela está de passagem. Perder isso de vista é perder a consciência de pureza, é perder a consciência de santidade, é perder a consciência, né, da intensidade com que servimos a Deus. Porque há pessoas hoje que estão a servir a Deus a meu gás, porque foram feridos pela igreja, foram feridos pelo pastor, pelo diácono, pela diaconisa, mas ele perdeu de vista a razão por que ele começou a servir. Não foi o diácono, não foi o pastor, não foi o evangelista, foi o céu, foi a eternidade. Então não posso perder intensidade na terra, quando minha expectativa é o céu. Ninguém da terra pode me atrapalhar. Eu estou indo para algum lugar que ninguém na terra pode me tirar o foco. Aleluia. Então caminho, peregrino. Você está de passagem aqui. Não perca de vista. Alguns de vocês estão a perder a expectativa da eternidade por causa do marido. O marido está te metendo muita coisa na cara. Marido também vai acabar, também vai ficar. Se não vai morrer primeiro você, vai morrer primeiro ele. E alguém vai morrer, ou vai morrer os dois num avião que cai, mas morrerão. Agora tem um lugar que não acabará. Tem um lugar que ninguém te tirará. Tem uma esperança que ninguém lhe roubará. Essa tem que ser mantida a qualquer e todo custo. Aleluia. Por isso hoje eu vim renovar a esperança. Amados, eu sei que você está à espera do TG Tour. Compra mesmo. Eu sei que você sonha com teu Lexus. Adquira mesmo. Eu sei que você sonha com teu Ranger. Glórias a Deus. Eu sei que você espera a casa no condomínio, mas nenhuma dessas esperanças é maior e é melhor e deve ser prioritária. Mas sim, a glória de Deus, o céu. Sabe, amado, essa esperança ela vale para todo mundo. Amém? Há coisas que podem ser esperança para um sem ser esperança para o outro. Deixa eu só lhe dar um exemplo. Há pessoas que querem ter bué de dinheiro. Esperança boa. Mas se você perguntar para um doente terminal, ele não quer ter dinheiro. Ele quer ter só cura. Ainda que ele pague todo o dinheiro dele para a cura, ele vai lá, tens quanto na conta? Tenho 5 milhões. Olha, a cura mesmo que estás a precisar está a custar 6 milhões. Ele vai ligar nos amigos dele que tem 1 milhão para acrescentar nos 5 milhões. Porque ele só quer ter saúde. Porque há coisas que podem ser esperança de um sem ser esperança do outro. Mas, amado, a eternidade é esperança até para o doente. Saber que eu estou no estado terminal, mas tem anos à minha espera para me receber, caso eu não seja curado, é esperança gloriosa. É por isso, até os maiores ditadores na porta da morte falaram o nome de Deus. Até os ateus. Meu Deus me ajuda. Mas ele viveu a dizer Deus não existe. Mas quando chegou na porta da morte, Deus, se estiveres ali, tem misericórdia de mim. Te duvidei a vida toda, mas no fim da vida, a esperança da eternidade. E amados, alguns fazem essas orações na incerteza do que vão encontrar no além. Nós não, nós temos certeza pela fé do lugar para onde vamos, do Senhor que temos, da esperança que
expectamos? Eu creio na eternidade. Eu creio na eternidade. Pastor, eu espero viver 100 anos. Não importa, vou dar já 150, mas morrerás. A pergunta é: para onde você vai depois dos 150 anos? Eu tenho uma esperança. Eu não estou confuso acerca dela. Eu tenho um Senhor que foi adiante de mim para me preparar lugar, para me abrir caminho. Ele está à espera de mim. Quem crê comigo na mesma verdade, diga amém. Aleluia. Glórias a Deus. Lá em casa eu gostaria que você tivesse a mesma esperança, a mesma alegria. Eu quero ler com os amados outra vez o último versículo que lemos. Qual é o último versículo que lemos? O que é que diz? O que é que diz? Varões, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Essa é a pregação dos anjos. É a pregação dos anjos, é a voz dos anjos. Esse versículo foi dito na voz dos anjos. Assim como os vistes ir, vocês o verão voltar. Pai, obrigado. Hoje, Senhor, eu quero renovar em mim e nos meus irmãos essa esperança. Queremos, Senhor, confiar nesta verdade, porque às vezes a perdemos de vista. Ficamos entretidos, Senhor, com bênção, com dons, com muitas coisas, mas perdemos de vista essa esperança. Mas outra vez, ainda que saindo desse culto, vamos agir como Pedro, como Tiago, como João, descendo daquele monte, sabendo que enfrentarão a vida, enfrentarão as perseguições, enfrentarão lutas, enfrentarão mortes, terão que se organizar como igreja, como família, mas eles desceram com essa expectativa que escreveram para nós, que ouviram desses santos anjos, que assim como os olhos destes discípulos presentes naquele lugar, desses 500 homens, 500 testemunhas que viram o Senhor subir, outra vez, nós que estamos vivos, se o Senhor voltar, veremos o Senhor voltar. Não queremos perder de vista essa esperança, Pai. Renova-nos nessa verdade, no nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, Deus abençoe. Amada igreja do Senhor Jesus, meu tema são um único verbo, ou um único nome, melhor está assim, Jesus. Eu fico lisonjeado que as pessoas, algumas delas me tenham atribuído o pregador que fala de Jesus, né? Gosto disso. Assim me sinto lisonjeado. Porque na verdade todos deviam falar de Jesus, porque não temos outra pregação. Amém? Você quer falar de carro, seja da Toyota. Então, eu sou da igreja de Cristo, então eu falo de Cristo. Eu quero falar de Jesus que veio. Alguém comigo? Veio. Quero vos falar de Jesus que foi. Fala comigo, foi. Quero vos falar de Jesus que virá. Diga comigo, virá. Veio, foi, virá. Veio, foi, virá. Alguém pode, só para não esquecer, né? Onde é que começa o movimento? Veio, foi, virá. Começa onde? Começa embaixo o movimento? Não. Então vamos lá. Veio, foi, mas virá. Só que se ele vir, o movimento não termina aqui. Nós iremos. Então, vai. Ele veio, foi, virá, iremos. Oh, glórias a Deus. Não é maravilhoso? Ele, vamos lá, eu repeti, ficou bonito, vamos lá. Veio, foi, virá, iremos. Isto é maravilhoso. Paulo diz, nós que ficarmos vivos, né?
os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficamos vivos nos encontraremos com Ele nos ares. Amém? Iremos ao encontro dele nos ares. A gravidade já não poderá nos impedir. A gravidade perderá, né, acesso. Já não será lei contra o nosso rei, que veio, que foi, que virá, e nós certamente com ele estaremos para sempre. Agora, rapidamente, porque eu quero chegar no facto de Jesus vir, não posso falar do Jesus que virá se eu não falar do Jesus que foi. No entanto, não posso falar do Jesus que foi se eu não falar do Jesus que veio. Logo, eu preciso começar a falar do Jesus que veio, porque se ele não viesse, ele não iria, e se ele não fosse, ele não viria. Então, quando nós olhamos para o Jesus que veio, nós estamos diante de doutrinas essenciais da fé cristã, como a doutrina da encarnação do Verbo de Deus. Estamos diante da unção, da verdade da unção, porque ele é o ungido de Deus, ele é o Cristo, ok? Não como alguns afirmam que ele se tornou, ele é o Cristo. E também da doutrina importante da redenção, porque tudo isso aconteceu porque ele veio, certo? Então, Jesus Cristo veio, e isso é encarnação. Alguém diga comigo encarnação. Principalmente os que não vêm na quinta-feira, repetem e já aproveitam já estudar. Amém? Os que não vêm no estudo bíblico, só vêm no domingo. Encarnação. A encarnação é a verdade, né, pelo qual estava aí hoje, nessa semana, uma discussão, né, de alguém que não acredita que uma virgem pode dar filho, mas ele acredita num ser superior, e não sei como ele consegue coadunar que um ser superior não consegue realizar um milagre tão inferior, tão ínfimo, né, como fazer uma virgem gerar filho. Ainda que a metáfora possa não caber exatamente na comparação com o Filho de Deus, até um médico normal por inseminação pode fazer uma virgem, né, gerar. Imagina um Deus poderoso que tem poder sobre o próprio corpo, que criou o corpo do pó da terra, né, e todos os órgãos, não poder fazer uma virgem gerar. Então nós precisamos ser os primeiros defensores das doutrinas cristãs, como a doutrina da encarnação do Verbo de Deus. E essa doutrina já foi historicamente atacada várias vezes, principalmente filosoficamente, pelos dualistas, pelo docetismo, né? Nós vamos encontrar ali ataques a doutrinas da encarnação, a afirmação de que Jesus não veio em carne, apenas em aparência de carne. Então a igreja precisa outra vez revitalizar a crença na verdade de que o Filho de Deus veio a nós. Amém? O Filho de Deus veio a nós, e ele veio em forma humana, e a Bíblia diz que em tudo ele se fez semelhante a irmãos, e essa forma não é uma forma apenas de aparência. Ele é verdadeiramente Deus, mas é verdadeiramente homem. É dali que é Emanuel. Emmanuel, Deus conosco. O Deus agora está conosco. O Deus agora é um de nós, agora está na carne humana, é filho de Maria, é filho de José, é irmão das moças que vivem conosco aqui. Ele é o Emanuel. É como se Deus estivesse agora não apenas entre os homens, mas é Deus homem. A encarnação é a verdade de que Deus agora é homem. E nós vamos entrar aí em discussões teológicas, naquilo que poderíamos chamar de ligação hipostática, porque aí os teólogos vão discutir como é que se dá que Deus seja Deus e seja ao mesmo tempo homem, ok? E como é que, ou quando é que Jesus é Deus e quando é que ele é homem. Amado, e vai várias discussões. Eu prefiro crer que ao mesmo tempo que ele é Deus, ele é homem, ok? Ele abriu mão, ok? Das suas competências, digamos, eternas, ok? Porque ele agora está homem, ele agora é homem, ok? Como ele respondeu a Pedro: se eu quisesse eu mandava uma legião do céu aqui para me acudir, mas eu tenho missão como homem. E então aqui vai, a nossa mente entra em confusão, explode para tentar entender, ok? Como isso se dá? Como isso acontece? Filósofos discutem, teólogos discutem, nós mesmos também discutimos. Amado, no fim do dia, eu preciso trazer essa discussão para baixo. Dizer o seguinte: me explica ainda como é que vós
do teu familiar que está na Europa chegou no teu telefone. Você também não vai conseguir me explicar. Ou como é que Ernesto Bartolomeu está na tua televisão, se ele está lá na cidade, na TPA, como é que chegou? Não, tem antena que pegou onda. Mesmo isso não estás a conseguir explicar bem. É onda, mas estás a assistir. Como é que a arca fez gelo na tua quiçangua? Você também não sabe explicar, mas toma que sangue. Amado, se coisas da terra você não está entendendo, não me questiona as coisas do céu. Nós estamos aqui na dimensão terrena, não entendendo as coisas terrenas e já queremos questionar as eternas. Amados, bebe só tua quiçangua fresca, mesmo sem saber como é que ficou fresca com aquela caixa branca. Assiste só tua televisão, mesmo sem saber como é que Ernesto Bartolomeu entrou na tua TV nas horas do telejornal. Ou fala só alô, é mesmo teu filho que está na América, madame. Fala com ele, é mesmo a voz dele, conversa. Agora, como a voz chegou, não sei. Eu só sei que falei com ele, alô, alô, tão bem, tão bem. Quando nos encontramos, vou lhe perguntar, te liguei ontem, sim, mas me ligaste. Agora, como eu sei que a voz foi, também não sei. Mas comprei telefone, meti lá chip, falei alô e está tudo bem. Então, não entenda tudo. Desfruta só. Quem entendeu o que fez, nos vendeu, lhe pagamos por isso. Agora, amado, se as coisas eternas ou as terrenas não estamos a entender, esse é o questionamento que Jesus fez a Nicodemos. Tu a te falar das coisas terrenas não estás a me entender. Se te falar das eternas, tu a te falar das coisas naturais, se te falar das sobrenaturais, amados, não vamos ao nível da filosofia questionar algo que está além da ciência. A ciência ainda está na pré para entender os pensamentos mais básicos das questões espirituais. Mas hoje, a luz do que o Senhor nos permitiu saber é que o Filho de Deus encarnado estava entre nós. Jesus em carne, encarnação. Só que este Jesus, esse Deus homem, precisou ser batizado, precisou ser confirmado. Ele sentou no templo e afirmou ser ele o ungido de Deus. Hoje se cumpriu essa profecia, lendo Isaías 61. Na nossa Bíblia 61, na Torá, né? O livro de Isaías. Hoje se cumpre essa profecia. Eis que o Senhor me ungiu. Ele é o ungido de Deus. Ele é o Messias que estava sendo esperado. Ele é a expectativa dos fariseus, a esperança dos saduceus. Mas quando ele veio, ninguém o percebeu. Jesus agora está entre os homens. Ele veio, ele está aqui. E ele deu sinal de sua deidade, deu sinal de sua eternidade, deu sinal de sua personalidade. Suas palavras, como confirmadas por Nicodemos, que nenhum rabi jamais falaria as coisas que você fala, ou faria as coisas que você faz, se do céu não fosse enviado. Nicodemos, o mestre da lei, reconhece que Jesus carregava nele alguma coisa realmente divina. Só que ele não carregava, ele era o divino que estava entre os homens. Ele era Deus que estava entre nós, mas muitos não o perceberam. Só que como ele não era apenas Deus, sem ser também homem, ele foi preso, ele foi crucificado. Só que até essa crucificação, acontecida pela mão do homem, a acusação judaica, castigo romano, era cumprimento da profecia bíblica, porque era necessário que um fosse degolado por amor a todos. Aí entra não só a encarnação, não só a unção, mas entra a gloriosa doutrina da redenção. Era necessário que seu sangue fosse derramado para a remissão dos nossos pecados, porque anteriormente eram centenas, milhares e milhões de animais que foram degolados para simplesmente cobrir pecado. Era necessário que um sangue puro, superior, fosse derramado sobre o propiciatório, para que Deus, aceitando, remisse o pecado, anulasse a condenação. E Jesus fez isso no nosso lugar. O homem perfeito, o perfeito Deus, foi crucificado no teu e no meu lugar. E hoje posso dizer, não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Jesus veio exatamente para isso. Encarnou, ungido, morreu no meu e no teu lugar, para que não haja mais condenação para todo aquele que crê. Alguns não conseguem perceber o que significa não ter mais condenação. Como posso não ter mais condenação só porque Jesus morreu por mim? Amados, aqui entra várias doutrinas. Podíamos tratar aqui da doutrina da substituição, ok? Dessa substituição penal. É compreensível. E eu gosto de usar às vezes metáforas a partir de narrativas bíblicas mesmo. Lembra que quando Jesus nasceu, por encarnação, do ventre de Maria, lá no estaleiro, em Belém, anjos confirmaram seu nascimento.
magos vieram confirmar seu nascimento, ok? Pastores foram visitar o que nasceu. Jesus Cristo agora está dentre nós. Herodes toma conhecimento do nascimento de um rei, que seria mais rei do que ele. Decreta morte para o menino. Ele projeta matar o menino singularmente, pessoalmente. Deseja matar Jesus, só que ele pede aos magos que encontrem o menino. Só que os magos, quando encontram o menino, anjo orienta os magos a não voltarem, porque Herodes desejava matar a criança. A Bíblia diz que quando os anjos ouviram, ou os magos ouviram o anjo a dizer, não voltem mais pelo mesmo caminho, porque Herodes pretende matar a criança. A Bíblia diz que os magos deram uma volta e foram por outro caminho. Herodes se sentiu enganado. Agora ele não tem a localização, não tem a confirmação de quem é o menino, e ele então faz contas. Desde o tempo que os magos saíram, chegaram aqui, andaram dias. Provavelmente esse tempo todo, essa criança deve estar no espaço de 0 a 2 anos. 2 a 0 anos. Sei que 0 também já dá anos, né? Aí vai. Ele se sente enganado, então exala um decreto que dizia: todas as crianças dos 0 aos 2 anos têm que ser mortas. O que aconteceu nesse momento é que ele desejava matar apenas uma criança, mas porque não sabia qual era a criança, decidiu então matar todas. Naquele raio de ação, ele expande o raio de ação para ver se na matança das crianças a criança fosse morta. Então, é lógico aqui que no pensamento maquiavélico de Herodes, o desejo de matar uma só criança lhe levou a matar muitas. Uau! Isso é interessante, ou não? Se um, desejando matar uma, mata todas, então eu posso entender também a mente de Deus. Deus desejava matar todos, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E quando Deus deseja matar todos, Ele percebe que pode matar apenas um. É que Jesus entra e nos representa a todos e recebe a morte de todos. Então fica compreensível. Se um querendo matar uma, mata todas, então também posso entender Deus que querendo matar todos, só mata um. Porque quando Herodes mata todas as crianças, na cabeça dele matou uma. E quando Deus mata um, na cabeça dele matou todos. Agora não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Porque no dia que Jesus morre, nós morremos nele, de tal forma que se nós morremos na morte de Jesus, já não estamos vivos. Quem vive é Ele. Aí se entende o que Paulo diz: não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Agora a vida que eu vivo, vivo-a pelo Filho de Deus. Agora não vivo mais eu, porque eu fui morto na morte de Cristo. Agora eu só vivo a vida dele, porque só restou a vida dele. Porque Jesus ressuscita. Só que na ressurreição Ele não ressuscita só, ressuscitamos com Ele. Glórias a Deus. Agora ressuscitamos com Ele. Então Ele veio para cumprir essa missão. Qual missão, pastor? Encarnar, para que em sua vida Ele fosse para ti e para mim exemplo. A vida de Jesus precisa se tornar para ti e para mim exemplo. Na infância, exemplo que estamos a ser cuidados por um Deus que não deixa que os mais poderosos dessa terra, com seus decretos e espada, nos aniquilem. Este exemplo precisa valer para a tua família, precisa valer para os teus filhos, que se o Senhor não permitir morte, o mais poderoso dessa terra não pode te matar. O mais grandioso homem dessa terra, com as maiores armas, pode ser até Trump, ou pode ser até Netanyahu, ou pode ser até os homens do Irão. Por mais que desejem, se Deus não permitir sua morte, as piores armas não podem te matar. Os piores acidentes não podem te aniquilar. As piores doenças não podem te levar. Porque o Senhor está intervindo para que o seu propósito se cumpra. Eu vivo desse jeito. Eu vivo desse jeito. Se não for vontade de Deus, a pior doença não pode me matar. Mas se for vontade de Deus, amados, os melhores médicos não podem te salvar. Se for vontade de Deus, os melhores enfermeiros não podem te salvar. As melhores medicações, os melhores tratamentos não podem te salvar. Então, amado, eu me deixo na vontade dEle. Eu me deixo na perfeita vontade do Senhor. Amado, não existe nada melhor do que viver na vontade dEle. Quem crê que a vontade dEle é melhor, é boa, é perfeita e é agradável?
Glórias a Deus por isso. Ele veio não só para que sua vida fosse para nós exemplo de que temos um Deus que nos guarda, que nos protege, como protegeu o menino, mas também sua vida é exemplo para nós de pureza, de santidade. Ao adolescente, adolescentes estão aqui na sala. O que aprendemos com Jesus que veio? Aprendemos que com Jesus que veio, que nós temos que ser obedientes aos nossos pais. Porque Jesus aos 12 anos, estava lá no meio dos doutores. A primeira lição que aprendemos com ele é que Jesus era adolescente e a curiosidade dele não era brincadeira, era conhecimento. Quando você é adolescente, tua mente está fresca. Você tem uma elasticidade mental para aprender coisas novas. Então adolescentes cristãos, aprendam. Aprendam com Jesus a aprender. Até para aprender precisa se aprender. Há pessoas que não aprenderam a aprender, então não aprendem. E Jesus Cristo está no meio de doutores, aprendendo com os melhores, está aprendendo com os adultos. Você é adolescente, mas não seja infantil. Comece a crescer, senta com quem sabe, pergunta, cresça, amadureça. Jesus Cristo ficou 3 dias no meio dos doutores, perguntando e respondendo. E a Bíblia diz que admiravam a sua sabedoria. Adolescente cristão, idade não é certificado para loucura. Idade não é certificado para experimentar tudo. Seleciona lugares para te perder. Adolescentes gostam de se perder. Uns se perdem no álcool, outros se perdem na bebedeira, outros se perdem na prostituição, outros se perdem no namorico. Jesus se perdeu no templo, se perdeu no meio dos doutores, se perdeu no conhecimento. Ele estava perdido ali. Aleluia. E quem se perde no conhecimento não se perdeu, se achou. Quem se perde no templo, na igreja, não se perdeu, se achou. Este é o melhor lugar para se perder. Se alguém te dizer, você mesmo bem moça, está se perdendo na igreja, fala, vamos daqui a alguns anos saber quem se perdeu. Porque isso não é se perder, isso é se achar. Eu estou aos pés do Senhor, eu estou aos pés dos mestres, eu estou aos pés dos doutores. Eu não me perdi. Aleluia. Quem se perdeu é quem está na dira, quem se perdeu é quem está na prostituição, quem se perdeu é quem está na mentira, no engano. Eu estou na presença de meu Pai, eu não estou perdido. Aprenda com Jesus, adolescente, a buscar conhecimento. Ele veio para ser exemplo de que os adolescentes podem buscar conhecimento. E quando Maria e José chegaram, acharam o menino e disseram assim: menino, filho, estamos preocupados contigo. Eu e o teu pai já estávamos a chorar. Fomos visitar os teus tios, ninguém te achava. Ai, meu menino. E Jesus disse assim: não sabias que eu tinha que tratar dos negócios do meu pai? E a Bíblia diz assim: mas ele levantou e foi com eles, porque era obediente aos pais. Com Jesus podemos aprender exemplo de obediência aos nossos pais. E amados, imagina, é Jesus que está sendo obediente a José e Maria. Jesus Cristo é filho, ao mesmo tempo que ele é criador de José e Maria. Mas mesmo tendo consciência da sua missão, consciência da sua eternidade, ele sabia que aqui na dimensão ele era filho. E como filho, eu obedeço ao meu pai, eu obedeço à minha mãe. Não importa se você é a mais truta da sala, é a mais conhecedora, já leste 1000 livros, tua mãe analfabeta te manda. Tua mãe que não sabe muito te manda, você mesmo é miúdo de te mandar. Ele mesmo não é nenê dela. Mas eu sou o craque da matemática na escola. Agora vais aprender matemática de vai, vem e traz pão. Aqui em casa você obedece ao pai, você obedece à mãe. Não importa o que você é, não importa o que você tem, não importa o que você faz. Com Jesus, no exemplo do adolescente Jesus, aprendemos obediência absoluta ao pai e à mãe. Mas eu discorda, mas obedece. Na minha casa você vai discordar, obedecer. Vai acordar de manhã, mesmo com sono, vai ir. Não, no que estás de nada. Sai daqui. Levanta. Faz. Aleluia. Por isso, mamás e papás, casa é vossa, mandem. Com chicote e água fresca, acordem. E todo mundo está legitimado a obedecer, porque em Cristo Jesus, no adolescente Jesus, temos o exemplo de obediência. E não sabias, papai e mamãe, que eu tinha que cumprir o propósito do meu pai, mas como ele era obediente, foi com eles. Em outra palavra, eu queria ficar mais, mas meu pai veio me buscar, estou aí com eles. Eu queria aprender mais, mas meu pai veio me buscar, estou aí com ele. Eu queria ficar mais, mas minha mãe mandou ir, eu tenho que ir. Adolescente cristão, eu queria ir na festa da amiga, mas minha mãe disse não, vou ficar. Eu queria sair, mas meu pai disse não, vou ficar, porque eu sou seguidor de Jesus, e seguidor de Jesus obedece pai, obedece mãe, obedece a mãe, obedece o pai em todo momento e circunstância.
Jesus não é só exemplo dos adolescentes, ele é exemplo dos jovens. É o jovem Jesus. Adolescente, obediente ao pai e mãe. Jovem, provavelmente agora com 30 anos, ele começa com o ministério. Vai ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Que ele sabia, Nelson, que ele era superior. E esse conhecimento é bem anterior. Porque no dia que Maria visitou Isabel, João Batista estranhou na barriga. Saltou de alegria. E Isabel disse: de onde me vem? Que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Uau! Agora, Jesus Cristo precisa começar o ministério. E ele precisa ser exemplo dos jovens. De que, amados, não tenha pressa. O sucesso não está em começar cedo. Está em começar na hora certa. Jesus Cristo é exemplo de que eu não preciso me apressar só porque o outro está na frente. Se João Batista começou primeiro, começou na hora dele. Minha hora é agora. E quando chegar a minha hora, que João Batista diga que ele cresça e eu diminua. Porque as coisas só funcionam quando na hora certa se fazem e se estabelecem. Por isso nenhuma moça cristã está atrasada só porque não casou. Nenhum jovem cristão está atrasado só porque não está a trabalhar. Eu estou seguindo o exemplo do meu mestre, do meu Jesus, na hora certa. Amados, Jesus Cristo se preparou 30 anos para 3 anos de ministério. E teve sucesso que transformou o mundo. Alguns se preparam 3 anos para servir 30. Não fazem nada. Grandes, fracos. Não impactam ninguém, não mudam ninguém, não influenciam ninguém. Por quê? Porque ele focou muito mais em fazer do que em se preparar para fazer. Amados, eu não preciso 30 anos para fazer. Se posso em 3 anos transformar o mundo, revirar de cabeça para baixo. Não, ele tirou de cabeça para baixo, meteu de cabeça para cima. Jesus acertou, corrigiu a história. Aleluia. Mas durante 30 anos estava escondido, guardado, fazendo obras de arte em madeira. Está a ver boa de gente a passar. Ei, como é? Tem um pregador novo ali, como chama? João Batista. E aonde eu vou lhe ouvir? Está a ver amigo dele doente, estou bem mal. Oh, estás mal? Olha, ali tem medicamento, toma. Mas ele sabe que ele é a cura. Chegou aí na minha hora. Como é, olha, morreu ali o vizinho fulano, epa, tem óbito, nem no bairro já tem. Vamos lá no óbito então. E ele está ali, ele mesmo sabe que é a ressurreição, mas está deixando enterrar. Ainda não chegou a hora. E ele está ali. Um dia Maria se frustrou com ele, disse nada. 30 anos mesmo. Faz alguma coisa. Mulher, que tenho contigo, ainda não chega na minha hora. Aí vai nos moços, olha ali, fazem tudo só que ele vos mandar. Já estava a começar. Leva meu sala, quando está a provar água, agora é vinho. Ah, começou. Começou, glórias a Deus, começou. Aleluia, começou. Coxos começaram a andar, cegos começaram a ver, surdos começaram a ouvir, mudos começaram a falar, mortos começaram a ressuscitar. Começou. Quando começares será glorioso, quando começares será maravilhoso, quando começares será tremendo, quando começares. Mas enquanto não chegou a hora, espera. Não tenha pressa. Dependa de Deus, se prepare. Gaste tempo lendo, gaste tempo orando, gaste tempo escrevendo, gaste tempo observando, gaste tempo se aperfeiçoando. Porque o Senhor tem para ti uma grande e exigente missão. Então, com o jovem Jesus, aprendemos preparação e paciência. Preparação e paciência. Hoje eu vim fortalecer alguns jovens. Jesus veio para ser exemplo de paciência. Se você tem um grande projeto, tem que ter grande preparação. Ah, pastor, eu quero investir numa grande fazenda, até expressa demais. Qual é a preparação para grande? Aí vê você quer coisa grande com preparação pequena. Vai dar errado, irmão. Vai dar errado. Aí é. Então, cuidado. Quando você vê coisas grandes envolvem grandes preparações, grandes projeções. Então, pega só um Getúlio e mete lá um Mercedes. Nem precisa tocar, só olhaste. Já vai dar conta. Esse aqui fizeram rápido, esse gastaram tempo. Esse aqui fizeram na China, esse fizeram na Alemanha. É diferente. Chapa de Getúlio, machoca só de olhar. Desculpa quem tem. Os irmãos de Getúlio não vão gostar do pastor. Esse pastor está
Mas também é proporcional ao preço. Tá vendo? Getúlio é para 5 anos. Vais andar bem 5 anos. É só não pancar em nada. Mercedes não. Mercedes, você morreu, ficou herança para o teu filho. É rijo. Agora perguntei como fizeram. Os americanos disseram assim: os alemães só fizeram 2 coisas, Mercedes e BMW. Ele nunca vê mais nada na Alemanha. Disse 2 coisas maravilhosas que os alemães fizeram, Mercedes e BMW. Aquilo é carro. Agora é carro caro. Se você não tem dinheiro, não entra na concessionária. Quando você tiver a passar, encontrar com o senhor Mercedes, atravessa a estrada, passa do outro lado. Se não tiver dinheiro. Porque só passar ao lado do vidro, se você controlar, dinheiro foi só porque olhaste. Aquilo é bonito. É paisagem. Mas, amados, agora vai assistir o nível de produção do carro. Pneu vem, sei lá, da fábrica, da melhor fábrica disso. A coluna do som vem da melhor fábrica daquilo. O retrovisor é feito da melhor fábrica. Só metem coisa das melhores fábricas. O som é da Bose, não sei o que da onde, não sei o que da onde. Eles só recomendam as grandes indústrias para montarem aquele grande carro. Quando você está aí comprar carro, não fala só, não, isso aqui é ilusão. Não é ilusão. Eles também pagaram caro, as empresas caras, para lhes dar os materiais para formar aquele carro caro. Amados, isso envolve o quê? Preparação. Você também pode ser um ministro barato. Você não tiver preparação, te chegarão desafios na vida que depois você não vai conseguir responder e você já está no terreno. Vai fazer como? Para casamento, não se preparaste? Não cozinha. Bolo não sabe fazer. Te manda a fazer bolo, sai funge. Te manda a fazer funge, sai bolo. Engomar não sabe. Ah, não vou casar. Mas você se preparou para o lar, você se preparou para o marido, você se preparou para os filhos. Você não tem preparação. Jesus Cristo é exemplo de preparação. Jesus Cristo é exemplo de preparação. Jesus Cristo é... Amado, sique. E Jesus Cristo é Deus, não precisava se preparar. Mas como Deus mesmo, sendo homem, veio ser exemplo de que, mesmo sendo Deus, aqui na terra, só dá certo quando há preparação. Ah, meu pai é fulano, o pai dele é Deus. Preparação. O jovem Jesus, exemplo de preparação. A outra coisa importante é que Jesus Cristo também é nosso exemplo, Bruno, de autoridade. Quando Jesus Cristo chega e começa, para começar o ministério dele, foi ter com quem já tinha começado. Uma das maiores tragédias da juventude nossa é que nós matamos as nossas referências quando queremos subir. O angolano tem um vício, e não vale só para a igreja. Começando do secular, o angolano é identificado pelo não reconhecimento de quem ele já imitou, já se inspirou. O angolano é o angolano do na grelha que não gosta do se bem, quando se bem até ele pintou o cabelo. Só começou a pintar cabelo para imitar. Eu não me inspiro nele. Aqui todo mundo é número 1. Eu sou number 1. Eu sou... O culturismo entrou também na igreja. Em quem te inspiras? Não me inspiro em ninguém. Eu comecei sozinho. Aprendi comigo mesmo. Eu quando me via, Jesus Cristo agora, exemplo de um jovem que tem referência, foi ter com a referência dele João Batista. Primo dele foi lá no Rio, ouviu pregação, enquanto ele chamava todo mundo de raça de víbora. Raça de víbora, arrependei-vos, serpentes peçonhentas, sucuru, vem ser batizados. Todas as cobras a entrar na água. Boa de cobra entrar na água. Só que um dia ele viu alguém entrar, olhou e disse: essa aqui não é cobra, essa aqui é Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa aí é diferente. Esse é o Cordeiro de Deus. Num dos evangelhos, Jesus Cristo, João Batista ainda refuta, né? Não, eu é que devia ser batizado por ti. Eu não tenho essa
Oh, fica calmo. Cumpre tua parte, você me batiza. Ah, mas você é superior. Mas você batiza. Amados, você vai ser o maior pregador de Angola, mas tem que ter referência. Você tem pai. Muitos de nós somos altos, mas nosso pai é baixinho. Quer dizer que pai baixinho pode nascer filho alto. Pai fraco pode nascer filho forte. Pai analfabeto pode ter filho doutor. Então eu não posso me envergonhar que se quem me inspirou é pequeno, é baixo, é analfabeto. Aí a glória é maior, porque quando quem me inspirou é analfabeto e eu me tornei doutor, a glória é bem maior. Quando quem me formou era baixo e agora sou alto, a glória é bem maior. É porque superei meu mestre, fui além do que ele foi, fiz mais do que ele fez. Eu não vou me envergonhar de Jorge Batista, não vou me envergonhar de Felipe Seta, não vou me envergonhar do João, não vou me envergonhar de quem me inspirou. Eu sou produto de pessoas que vieram antes de mim. Jesus Cristo é nosso exemplo de respeito à autoridade. E isso vale para vários jovens pastores que estão a abrir igreja. Não estão a buscar agora pé espiritual lá fora. Não é porque ele respeita a pessoa de fora, é porque está longe e não vai lhe apagar. Ele quer de longe. Não, meus pais meu é daqui de perto. Quando eu encontro o pastor Jorge Batista, fico com o protocolo. Levo a Bíblia dele. Fico inclinado. Porque eu tenho referências aqui. Quando encontro meu pai, reverendo Francisco José Trocununda, eu inclino. Não fico reto. Porque eu tenho referências aqui. Porque eu aprendi com Jesus que mesmo quando ele vai fazer milagre que João Batista não fez, João Batista é João Batista. Ele é quem começou, ele precedeu, ele abriu o caminho. João Batista pregou, arrependei-vos. Quando ele perguntava, tu és o Cristo, disse, não, eu só vim lhe preparar caminho, ele estava ali. Eu não sou nem digno de baixar, mas ele estava aí. Agora, o que está a falar que não é digno de baixar, teve um Jesus que baixou para lhe batizar. Ele nem é digno de baixar, mas Jesus diante dele baixou para lhe batizar. João Batista pegou Jesus e lhe baixou. O que não quer baixar, baixou. E vocês ainda assim não querem aprender humildade com Jesus. Então Jesus veio para ser exemplo. Glórias a Deus. Amados, Jesus não teve pecado nenhum. Isso significa que ser jovem não é garantia ou não é certificado para pecado. Não, ainda sou muito jovem, tem que fazer as coisas. Você é jovem, rebelde. Eu escapei de falar burro, mas levei tempo. Você é jovem, tive que trocar a palavra. É que meu pai falava muito burro que ficou na minha cabeça. Você é rebelde. Porque Jesus era jovem com todos os sentidos nossos. Era sujeito a mesmo. A Bíblia diz, em tudo ele foi tentado. Quando a Bíblia diz em tudo, é tudo. A Bíblia, quando nós olhamos Jesus, só olhamos na dimensão de Deus. Pensamos que não teve tentação de dama. Teve. Mulher samaritana estava já a começar. Lhe perguntaram, chama teu marido, diz, não tem marido. Já estava a se oferecer. Está a brincar, né? Jesus Cristo é exemplo de que quando estamos com uma mulher a sós, podemos ter conversas saudáveis. Mesmo quando a conversa, né? Aquilo estava no chat. No chat do poço. Mas já está ali, não sei o que e tal, me dá água. Não. Como sendo tu homem judeu, me pede beber a mim, que sou mulher samaritana. Se tu soubesse quem te pede beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Vais tirar essa água onde se você não tem nem balde para tirar? Disse, se você beber dessa água vai voltar a ter sede, mas se beber da água que eu te der, nunca mais voltarás a ter sede. A mulher começou já a entender aí umas conversas, então me dá dessa água. Disse, não, eu não posso dar essa água se você não chamar teu marido. Mas eu não tenho marido? Disse, isso disseste com verdade. Porque 5 maridos já tiveste, o que tens agora também não é teu. Vejo que és profeta. Como é que sabe que eu tenho marido que não é meu? Ei! A conversa, a mulher está já entendendo outra dimensão. Começou já a mudar. Um homem judeu, vejo que és profeta. Depois de uma pregação, você é o Cristo, estou a vir. Foi chamar a cidade dele. Olha, venham conhecer um homem que me falou de tudo que eu faço. Não será o Cristo? Quando foram conhecer, ouviram Jesus e disseram assim, mulher, vai só já nos contaste. Agora nós mesmo ouvimos com nossos olhos, é meu Cristo. Você agora pode ir, não precisa mais falar nada. A pregação daquela mulher trouxe a cidade toda para fora. Mas tudo começou numa conversa sós. Jovem, você é jovem. Nem qualquer mulher que está com ela sós é para falar, já estou. És linda. Estou a ver já teus lábios.
Teus olhos. Quando você estiver a sós, olha para o jovem Jesus. A sós com uma mulher, a conversa foi decente. Começou um homem judeu, vejo que és profeta, depois o Messias, aquele que transforma vidas. Aleluia. O fim último das conversas. Porque, amado, aqui é rápido. Eu só pedi todos os telefones. Disciplina na metade da juventude. Em 1000 conversas. Estranha, oi, fofa, querida. És o meu olhar. Quando chove na cidade, é minha lágrima por ti. Ah, mas estás a mentir, irmã. E as irmãs também gostam que ele mente mesmo. Oh, aí é. Então a chuva que caiu aqui, tuas lágrimas, ai que fofo, que lindo. Ai, tão fofinho. Não gostam de verdade as irmãs. Deus tem misericórdia. Só que Jesus não veio só. Esse Jesus, por causa de viver desse jeito que eu vos falei, ele foi morto. Viver em pureza, viver em santidade, você poderá incorrer o risco de ser morto. E na morte de Jesus, nós aprendemos redenção. Amém? Jesus morreu é redenção. Ele nos redimiu. Só que ele não só morreu, Jesus ressuscitou. Amém? E aqui entra a doutrina da ressurreição. Por meio da morte de Jesus, nós fomos redimidos, mas por meio da sua ressurreição, nós fomos justificados. Se Cristo não ressuscitasse, toda a nossa pregação estava errada, estava falha, e a vossa fé também. Mas porque ele ressuscitou, amados, eu preciso vos dizer, Jesus Cristo ressuscitou. Certa vez, um pregador encontrou mais velho já cansado, e ele estava ouvindo o evangelho, e começaram a lhe contar da vida de Jesus. Ele foi uma criança assim, foi perseguida, e depois se tornou um adolescente, um jovem, começou a pregar, ele curava os enfermos, libertava os cativos, e ele começou a ouvir a história com muita alegria. Ele disse, uau, você veio só agora por quê? Eu vivi toda a minha juventude perdida, nunca me contaram de Jesus. Agora estou velho, cansado, não posso andar. Nem tenho força para me levantar, para ir contar para as pessoas que Jesus veio à terra para nos salvar, para nos libertar, curou os enfermos. Você chegou tarde por quê? O jovem ficou nervoso com o pregador porque chegou tarde. Digo aos pregadores, por favor, não cheguem tarde, pregue o evangelho a todos. No táxi pregue o evangelho, na escola pregue o evangelho, na rua. Há pessoas que só precisam dessa mensagem. Esse homem, eleito de Deus, começou a ouvir tarde a mensagem, mas ele estava ouvindo com muita alegria, lágrimas de alegria. Aí o pregador disse, olha, não acabei ainda. Isso que esse Jesus foi condenado, foi preso. Mas prenderam ele por quê? Mas não vai ser nada, continua a me contar. Esse homem que fez tantos bens, no tribunal vão lhe soltar. Disse, não lhe soltaram, foi condenado. Como vão condenar? Isso é injustiça. Um homem que fez tanto bem, ele condenou por quê? Disse, ele não foi só condenado, ele foi morto. O mais velho começou a chorar. Mataram um homem como esse. E o velho chorava, disse, calma, não quero acalmar, eu quero. Choraram, não. Ficou incomodado, mas disse, não, tem uma parte boa. Qual parte? Não tem nada mais bom. Ele morreu, mataram ele. Disse, calma. É que ele ficou sepultado. E o mais velho continuou a chorar, disse, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E o mais velho abriu, fez o quê? Ressuscitou. E ele começou a estranhar. Ressuscitou, ele agora está onde? Ele subiu ao céu, ascendeu a glória dos céus. E ele prometeu que um dia vai voltar para vir buscar a sua igreja. E o mais velho desabrochou de alegria. E ele disse, só tem um problema. Eu estou a ouvir isso tarde demais. Não tenho pés para sair para ir contar para as pessoas. Não tenho mais energia. Você me ajuda, você me leva no carrinho para eu contar para as pessoas que esse Jesus veio, que esse Jesus foi, mas que esse Jesus voltará. E o mais velho viveu os últimos fôlegos de sua vida, os últimos anos, para contar para as pessoas que Jesus Cristo, que ressuscitou, ascendeu aos céus, tirou os pés da terra, aleluia, e foi para os céus. Enquanto ele subia, anjos desciam e contaram, assim como os vistes ir, ele vai voltar, ele virá brevemente para buscar a sua igreja. Quem crê nisso como eu, diga amém. Quem crê que ele vai voltar brevemente, diga aleluia, que ele virá à busca de sua igreja. E nós que expectamos e esperamos por ele, precisamos esperar com muita alegria e satisfação. Jesus virá. Jesus virá outra vez para mim mesmo e me levará para ele, para que onde ele esteja eu também. Não sei se você também, mas eu também. Aleluia, glórias a Deus. Sabe qual é a certeza que eu tenho de que Jesus vai vir me buscar?
Alguém vai, mas pastor, você tem muitas fraquezas, você tem erro, você peca. Amado, sabe qual é a certeza que eu tenho que ele vai me buscar? É que quando ele veio também andou com pessoas que tinham muitos erros, muitas falhas e pecavam. Então ele não virá buscar senão uma igreja de pessoas errantes e erradas e falhas que creram nele e andaram para imitá-lo e todos os dias corrigem faltas enquanto se aperfeiçoam para fazerem parte dessa noiva ataviada, essa nova preparada. Por isso todos os dias, mano, não perca de vista isso. Estamos a ouvir guerra por todos os lados. Agora Estados Unidos nesta noite atacou o Irão, destruiu 3 locais de usinas nucleares e isso poderá despoletar uma guerra terrível no Médio Oriente ou até ataques à América. Se acontecer qualquer ataque terrorista na América, outra vez vai começar uma grande guerra. Ainda não acabou a guerra da Rússia e a Ucrânia, havendo esses conflitos todos no Médio Oriente, se expandindo para a Europa, se passa desse meio, amado, começou uma terceira guerra mundial. E a guerra mundial primeira foi trágica, a segunda foi muito trágica, mas a terceira pode ser de vez. Porque são nações possuindo armas nucleares que numa grande explosão de arma nuclear dividiria ou explodiria essa terra em 60 vezes. Ah não, eu não estou na Europa, Angola vai ressentir, nós somos parte do mundo. Uma explosão de armas nucleares vai explodir até aqui. Vão morrer milhões e milhões de vidas. Amados, por que eu viria aqui falar de mais um carro se o carro acaba na explosão? Por que eu viria aqui te falar de mais uma casa no condomínio se acaba na explosão? Por que eu viria aqui te falar de saúde física se ela pode terminar numa explosão? Mas eu quero te falar de algo que nem a explosão tira, nem a explosão acaba, nem a explosão rouba, nem a explosão termina. Aleluia! Jesus virá e te levará para Ele, e aonde Ele estiver, estarás tu também. Eu creio.